Olá, bom dia. Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão do debate sobre políticas de promoção da igualdade racial. O debate será conduzido pelo vereador Carlão, do PT. Bom dia. Já queria agradecer pela presença de vocês aqui e dizer que hoje para nós é um dia bastante importante, todas as vezes que nós discutimos, podemos socializar com a sociedade os problemas e os crimes raciais que a gente tem vivido aqui na cidade de Campinas e a importância das ferramentas construídas e conquistadas pelo movimento que nós queremos ver implementada aqui na cidade de Campinas e no Brasil. E, para isso, nós queríamos aqui convidar, né, a nossa companheira Matilde Ribeiro, que é professora de Ciências Humanas, ex-ministra do governo Lula, da CEPIR, que é a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Também queria convidar aqui a companheira Edna, que é secretária de combate ao racismo da macro-região de Campinas, uma lutadora, agora comendadora, que recebeu a primeira comenda dada pelo Senado, a comenda Abdias, que para as pessoas que se destacaram na luta de combate ao racismo e das políticas de promoção da igualdade racial. Nós estamos ainda aguardando a Alessandra, que é lá da Fazenda Roseira, deve daqui a pouquinho estar por aqui. A gente queria agradecer a presença do Adão, que é lá da Secretaria de Combate ao Racismo e do Sindicato dos Eletricitários aqui de Campinas e região. A Fátima Augusto, que é assessora do deputado estadual Tito, aqui de Sumaré. A Angélica de Fátima, que é representando o grupo Urucungos. E Leonardo Borges da Cruz, professor do Instituto Federal Campus o quê? Sal. Bom, então eu vou passar aqui inicialmente rapidinho para a Edna fazer a introdução e vai mediar aqui para a gente esse debate. Depois depois da exposição das nossas convidadas, nós vamos abrir para que os presentes aqui possam também levantar suas questões e fazerem perguntas ou colocar suas opiniões. Bom dia a todos e todas. Primeiro, Matilde, dizer que é uma honra, né? É tão bacana a gente poder se encontrar e poder tratar das nossas questões, dar continuidade na nossa história de luta e falar da importância desse momento, né? Porque a Matilde, a representatividade que ela tem para o povo negro brasileiro, enquanto ministra de promoção da igualdade racial, e que conseguiu convencer o presidente da República a implementar uma série de ações afirmativas em 2004, 2003, 2004, isso foi decisivo para a luta do povo negro. Então, a Matilde é uma guerreira que fez todo o enfrentamento e representou com dignidade a luta do povo negro e os anseios desse movimento. Então, eu reforço o prazer, Matilde, da gente estar juntos, né? Eu trabalhava na Assembleia Legislativa nessa época, e quando a Matilde chegava como ministra, era uma força que a gente adquiria, o povo nosso negro dentro da Assembleia, o coletivo de negros e negras, e todo mundo ocupava o plenário para ouvir a Matilde. E hoje a gente está aqui novamente, né, Adão? Quantas vezes, né, que a gente fez isso? Matilde,
aqui Campinas é uma cidade que tem um conservadorismo muito grande. Nós sofremos um conservadorismo enorme. Nós somos... Campinas é a última cidade a abolir a escravatura e traz esse ranço, ela carrega esse ranço até hoje, que acaba desmembrando para a região. Nós temos uma região metropolitana, que a região metropolitana, que é do parlamento, ela envolve 19 municípios. A região metropolitana, a qual eu estou secretária de combate ao racismo, ela tem 49 municípios. Então, acaba esse ranço por Campinas ser uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, isso acaba refletindo para as outras cidades. Então, aqui, nós estamos lutando, mas lutando de forma ferrenha para a efetivação da Lei 10.639. Nós queremos que ela esteja na sala de aula. Nós temos alguns professores que, por iniciativa própria, caso do professor Wilson Queiroz, que faz isso brilhantemente na escola do Parque Osiel, ele faz esse enfrentamento. E nós aqui, enquanto mandato do vereador Carlão, nós criamos um fórum permanente das relações étnico-raciais, com sociedade civil e Secretaria de Educação, várias representatividades. E conseguimos, com a vinda do rei Gifon, criar dentro da casa, foi um dia que foi uma articulação muito grande, e o Carlão conseguiu criar uma comissão de estudo aqui dentro da Câmara para tratar da implementação da lei. Então, nós achamos que será muito importante para nós que a sua passagem aqui por essa Câmara hoje seja para fortalecimento desta luta, não deixando para trás as outras que nós precisamos, mas a gente sabe que a educação é tudo na nossa vida. A escola é o templo do conhecimento. E como que eu posso estar dentro do templo do conhecimento se a minha história não está lá contada? Então, a coisa está incompleta. Nós queremos estar dentro também. Então, hoje, Matilde, nós queremos pedir que você contribua conosco, que nós sabemos que isso vai marcar isso e vai fortalecer a nossa luta, porque, enquanto ministra, a Lei 10.639 é de 2003, mas, enquanto vereador, Tiãozinho cria 1998 a 9777. Então, nós temos aqui uma história de 16 anos esperando, sem conseguir. Então, nós queremos contar com essa sua força, com essa sua garra, passando por Campinas e fortalecendo essa comissão de estudo, esse fórum, essa luta, o movimento. Então, por gentileza, Matilde. Alô, sim. Bom dia a todos e todas. Vereador Carlão, companheira Edna, o prazer é recíproco, não é? Inúmeras vezes já passei aqui por Campinas, considerando que, se nós formos situar a nossa atuação no movimento negro e social contemporâneo, no nosso tempo lá se vão 30 anos, não é? E, nesses 30 anos, pensando dos anos 80 para cá, considerando antes que a luta pela igualdade racial, a luta pela liberdade, pelo combate ao racismo, segundo Abdias do Nascimento, nosso grande mestre, acontece no Brasil desde que o primeiro negro, a primeira negra chegaram aqui na condição de seres humanos escravizados. Então, não começou conosco, sabemos. Mas, quando eu situo as 3 últimas décadas, esse período que nós vivemos, situo porque, vendo aqui este público jovem, a maioria jovem, essa história que nós contamos, ela comumente não é conhecida pelo público jovem, porque
chegaram depois, os jovens chegaram depois, mas também não é conhecida pelo Brasil, porque existem alguns setores, existem algumas referências temáticas, algumas coletividades, algumas lutas que não entram para o cardápio oficial das cidades, dos estados e também nacional. Então, nunca é demais a gente repetir, né? Pontuar quais foram as conquistas e apresentar os desafios, entendendo que a superação do racismo, a construção da igualdade, Verônica, a construção da igualdade, seja ela racial ou de qualquer matriz, ela não é não se coloca como conquista apenas dos que vivem aquela desigualdade. A mudança ela tem que ser coletiva, global, portanto, a luta pela inclusão da população negra não é uma luta de negros. Os negros podem e devem ser protagonistas, mas é uma luta social em que os brancos devem também fazer parte, porque nós vivemos no mesmo país, né? Então, esse é o principal desafio, né? Campinas, eu conheço, então, de muitas passagens aqui em momentos políticos e também de construção conjunta da política no interior do Partido dos Trabalhadores, partido que eu sou filiada desde muito jovem, na construção das políticas governamentais e na construção da nossa relação com a sociedade, né? Nessa minha passagem aqui, já foi colocado pelos dois que me antecederam, o desafio de reflexão e de revermos estratégias, e justamente por isso, então, eu vou procurar ser concisa, breve, para que nós possamos conversar e ter aqui trocas e sugestões a partir da realidade da cidade que, como eu não vivo aqui, né, muitas situações específicas não é de meu conhecimento, né? Mas eu, hoje, atuo como professora de uma universidade a partir de um concurso público, né? Essa é a minha nova identidade. Eu sou professora da Unilab. A Unilab é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O nome é grande, né? E a missão também, né? Essa é uma universidade criada no segundo mandato do presidente Lula e não foi criada por simples visão política do presidente Lula. Ela foi criada em resposta a uma demanda histórica do movimento negro. Está aí no campo das ações afirmativas, né? A Unilab ela tem a missão de educar, como todas as instituições de ensino superior, de preparar jovens, preparar brasileiros para a vida profissional e para a vida intelectual, mas, além disso, ela tem a missão de promover a integração entre os países, principalmente os africanos de língua portuguesa. Nós temos 5 países africanos de língua portuguesa. São eles: Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, né? E, além da relação com esses países, a Unilab também faz a relação com Timor-Leste, que é em outra parte do mundo, né? É na Ásia. A relação com esses países é promovida por meio da Unilab na relação do Ministério da Educação com esses países irmãos e, sobretudo, a relação com a África, né? O presidente Lula sempre afirma, né, enquanto presidente e agora enquanto a principal personalidade política do Brasil, né, considerada por órgãos internacionais, o presidente Lula sempre diz que o Brasil tem uma dívida para com a África. Na verdade, fomos nós que o educamos para pensar assim, né? Ele próprio diz
que, enquanto lutador, enquanto metalúrgico, enquanto petista, o aprendizado que ele tem sobre a questão racial, ele deve ao movimento negro brasileiro, né? E, assimilando essa perspectiva de que o Brasil deve à África, entre várias formas de tratamento, de cooperação, entra a Unilab dentro do pacote das ações afirmativas. Então, eu estou muito orgulhosa de ter prestado concurso, como todo cidadão e cidadã pode e deve fazer, mas de fazer parte deste projeto específico. Embora a minha vinda aqui não seja uma vinda oficial representando a Unilab. A minha presença aqui hoje tem uma motivação específica, que é esse filhote aqui, né? O lançamento deste livro, que vai ser à noite. Agora estou só usando ele como instrumento, mas o lançamento desse livro, que é produto da tese de doutorado, né? Nós, todos brasileiros pobres, sabemos o que significa fazer doutorado nesse país, né? Nós fazemos trabalhando, militando, tirando hora de sono, fim de semana, né? Muitos de nós, como eu, não tive oportunidade de ter estudos desde antes da graduação e mesmo depois da graduação em instituições de ensino públicas, considerando a nossa realidade, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Mas, então, este livro, produto da tese de doutorado, ele tem um significado para esse debate sobre políticas públicas de igualdade racial. Na verdade, é uma sistematização coletiva. O ato de escrever a tese é individual, né? Mas o contexto em que a tese foi feita, e agora virando livro, é um produto coletivo próprio deste período mais recente no qual eu estou inserida. E eu gostaria de destacar umas 3 ou 4 ideias, né, para debater, que eu acho importante que seja debatido com a sociedade brasileira, para a gente sair do lugar comum, do lugar mesquinho nessa sociedade, que é de dizer que o racismo não existe, né? Logo de cara, eu vou contar um caso que aconteceu em algum lugar igual a este que nós estamos. E eu gosto muito dessa história porque ela é ilustrativa de como se dá a disputa por poder manipulada, né, organizada a partir do ideário brasileiro de que o racismo não existe, né? A personagem da história chama-se Maria do Carmo, né? Maria do Carmo, nos anos 90, ela foi apresentada para o Brasil pelo Fantástico, né? Fantástico, Rede Globo, sabemos a dimensão conservadora que isto tem, né? O Fantástico mostrou Maria do Carmo, uma brasileira que, na época, exatamente em 94, tinha 124 anos. Ela foi considerada, naquela época, a mulher mais velha do Brasil e do mundo, até que surgiu uma francesa que era um pouquinho mais velha que ela. Fantástico mostrou a Maria do Carmo, né, no horário nobre de domingo, como sendo, como já disse, a mulher mais velha do mundo, mas o contexto da reportagem não era o fato dela ser negra, não era a sua história de vida como negra. O foco era a curiosidade do setor médico sobre a longevidade da Maria do Carmo, né? Ela tinha 124 anos com um corpinho de 70. Né? Então, os médicos, os estudiosos que acompanhavam ela, queriam entender qual era a motivação para tanta longevidade. E ela se tornou popstar na época por isso, né? Mas tem uma história da Maria do Carmo que o Brasil não conheceu, né? Ela morava em Itajubá, em Minas Gerais, e lá naquela cidade, o movimento negro, pouco antes desse boom do Fantástico, o movimento negro apresentou a história de vida da Maria do Carmo à Câmara Municipal de Itajubá para que ela recebesse o título de cidadã itajubense. E nós sabemos
né? O Carlão vive isso aqui, né? Os assessores vivem isso. Quando tem uma demanda dessa natureza, passa por muitos debates, muitas comissões, até ter uma decisão coletiva, né? Nesse processo, os envolvidos se perguntavam por que o título de cidadã itajubense é Maria do Carmo, né? E as perguntas eram as triviais. Quem era ela? Ela era alguma cientista? Ela era alguma figura ilustre na cidade? Ela era alguma sumidade? Nada disso era Maria do Carmo, né? Então, por decisão coletiva, 11 vereadores, foi dado um não a Maria do Carmo, um veto. Ela não recebeu o título de cidadã itajubense. Mas nós, Adão, Verônica, Edna, Fátima, todos que estamos aqui, que somos militantes, sabemos que nós somos crica, né? Nós somos persistentes. Quando foi negada essa medida a Maria do Carmo, o movimento negro de Itajubá reagiu, tornou a notícia nacional. Naquela época não tinha internet à vontade, não tinha os meios de comunicação como nós temos hoje, mas a notícia se tornou nacional. E, em São Paulo, o movimento negro apresentou a mesma questão à Câmara Municipal e a Maria do Carmo recebeu o título de cidadã em São Paulo, com toda a pompa e circunstância, né? Tapete vermelho e tudo. E qual era a história da Maria do Carmo? Aí que está a questão, né? Maria do Carmo viveu 17 anos como escrava. Em 1888, quando a abolição acabou no Brasil, ela tinha 17 anos. Ela tinha marcas no corpo da vivência de escrava. Eu, depois que ela recebeu o título de cidadã em São Paulo, fui até Itajubá visitá-la. Passei um dia com ela. E ela me contou, ela tinha memória viva. Ela me contou muitas histórias da senzala, me contou muitas histórias do que aconteceu com a vida dela depois da abolição. Ela não tinha postura militante, ela nunca tinha feito militância política, mas ela tinha vida, né? Tinha marcas no corpo, né? E eu perguntei a ela, Maria do Carmo, que marcas são essas? Com 124 anos, ela me disse, eles entravam à noite, quando a gente dormia, e colocavam tição de fogo no nosso corpo para a gente levantar e para ir para o trabalho de madrugada. Ou então jogavam água fria para a gente levantar. E batiam muito na gente. Essas foram as histórias que a Maria do Carmo contou da senzala. E aí, quando eu conto essa história, eu adoro contar justamente nesses espaços. Porque nos cabe uma reflexão, né? Qual é o valor que essa sociedade dá para avaliação do resultado de 350 e mais anos de escravidão, em que pessoas foram transformadas em coisas, em animais. Pessoas foram escravizadas. Pessoas foram desumanizadas. E logo depois da abolição, não foram incluídas com direitos como as demais. Todo este processo é a base para o racismo moderno. Nós mudamos muito, nós estamos no século XXI, nós temos tecnologia a nosso serviço, nós temos leis, nós temos uma sociedade, diria, moderna, uma Constituição considerada uma das mais modernas do mundo, uma das mais amplas, denominada Constituição Cidadã. No entanto, poucos anos atrás, uma brasileira com uma história, uma memória viva, não foi considerada cidadã na sua cidade de origem, por força de uma instituição pública, Câmara Municipal, Casa do Povo. Vale reflexão, né? Então, a partir dessa história,
nós temos que, de tantas outras cotidianas, todos os dias, nós temos histórias para contar do veto de cidadania ao povo negro no Brasil. Essas histórias têm que servir de referência para nós quebrarmos mitos e mentiras, né? O pensamento conservador e da elite brasileira, embora todas as instituições hoje assumem que racismo existe, mas no cotidiano as posturas são de negação da existência do racismo. E aí, nós que somos militantes, né, nós que atuamos em favor dos direitos humanos e do combate ao racismo, somos considerados insanos, né? Somos vigiados dentro das instituições, somos acusados, não podemos errar nunca, né? Errar é humano, mas a nós esta possibilidade não existe. Eu sou prova disso. Quem conhece a minha trajetória política sabe disso. Como ministra, recebi uma senhora trolha, né, simplesmente por um erro, se é que houve, né, até questionado se houve o erro, mas um erro administrativo. De um erro que é questionável se houve, foi transformar, toda a história foi transformada como se fosse um ato de corrupção. Eu fui enquadrada na lista dos corruptos brasileiros. A Benedita foi, a Benedita da Silva e tantos outros, né? Então, vai do veto à passagem pela carimbo de insanidade e até sermos enxotados das instituições como se nós não tivéssemos o que contribuir, além do combate ao racismo, com toda a construção do Brasil, né? Então, a história da Maria do Carmo ela é muito emblemática, muito, e serve como referência para tantas outras. Então, nossa primeira tarefa, enquanto brasileiros, brancos, negros, jovens, velhos, todos, é atuar onde quer que seja. Nem todo mundo precisa ser militante partidário se não quiser, embora é bom que seja, é sempre bom que seja, né? Mas de onde quer que seja, na escola, no teatro, na rua, na casa, na comunidade, no partido, na assembleia, nós temos uma missão no Brasil. Se nós queremos um Brasil desenvolvido, a nossa missão é quebrar com mentiras históricas e colocar a serviço da sociedade uma vida construtiva, uma vida em movimento. E aí entra o outro ponto, que considero bastante importante, que é reconhecer a importância da luta com o protagonismo negro, mas somando com o conjunto da sociedade para esta superação, né? A história oficial apresenta os escravos, ao longo do período da escravidão, como seres que não tiveram reação à escravidão, né? Os indígenas, que foram também escravizados, mas foram praticamente dizimados no Brasil, e os negros aparecem nos livros conservadores de história como sendo os bola fora, né? Os que atrapalharam o desenvolvimento do país, né? É uma história avessa, porque, pelo contrário, quem construiu com braço, com suor, com trabalho, esse Brasil foram os negros, de graça, né? Em regime de escravidão, né? Mas a história oficial desmonta tudo isso, coloca os negros como preguiçosos, como propensos à bandidagem, à marginalidade, a mulher negra usada sexualmente, como se ela fosse vagabunda, né? E assim por diante, né? Reconhecer a luta dos escravos, que, do ponto de vista dos escravos, não, dos africanos escravizados,
Faz uma diferença incrível quando a gente admite a escravidão como uma ação imposta, né? Mas a luta histórica, ela tem um sentido que repercute no nosso meio hoje ainda, né? As formas como a sociedade nos permite ser cidadão é dentro da lógica, quanto mais branco, melhor. Né? Nós temos o tempo todo, para sermos aceitos, nós temos que negar as nossas características físicas, nós temos que negar a nossa história familiar, nós temos que negar a nossa história comunitária, nós temos que nos assemelhar ao modo branco e europeu de ser. Né? E, com isso, apaga-se a luta, né? Apaga-se a resistência, que sempre existiu, e, concordando com Abdias, enquanto houver injustiça, existirá. Né? Então, reconhecer o processo de luta é fundamental. A terceira questão, além de reconhecer a história de luta, nós temos que admitir que o Estado, que a estrutura institucional brasileira deve à população negra e pobre uma resposta do que lhes foi tirado. É aí que entra o debate sobre as ações afirmativas. E mais do que isso, mais do que as ações afirmativas, a nossa presença no todo da sociedade. Ações afirmativas, eu diria, para quem entende a linguagem tecnológica, é um atalho. Né? É um atalho para a gente chegar junto em direitos e possibilidades ao total da população. As ações afirmativas são importantes como um processo de aceleramento à condição de direitos. Mas o que nós queremos, o que o movimento negro propagou a vida toda e deverá propagar enquanto houver injustiça, é ter acesso, como todo e qualquer cidadão brasileiro deve ter, a bens, serviços e construção de vida com oportunidades. Né? Considerando as ações afirmativas como atalho, entra aí o resultado, nos últimos anos, desta luta em que o Estado brasileiro passou a reconhecer a existência do racismo. Fato marcante para isso é muito recente. Depois da abolição da escravidão, em 1888, e da instituição da República, em 1889, o primeiro passo institucional para a inclusão se deu quase 100 anos depois, em 1951, com a Lei Afonso Arinos. Naquela mesma época, a Lei Afonso Arinos colocava o seguinte: o Estado tem que se posicionar contra a discriminação racial e permitir a inclusão de negros na vida pública do país. Mas não veio acompanhada também de um programa de inclusão. Né? Naquela mesma época, em 1955, dois estudiosos importantes no Brasil, que nós conhecemos, Florestan Fernandes e Roger Bastide, a partir de uma pesquisa, em 1955, afirmaram nos seus estudos o que nós estamos vivendo hoje, que o Estado brasileiro deveria promover leis e políticas de inclusão racial. Passou isso, 55, só em 88, com a revisão constitucional, que o racismo foi considerado crime no Brasil. Entrou na Constituição um conjunto de medidas, aliás, um conjunto de indicativos que levaram a algumas mudanças que nós estamos vivendo hoje. Racismo considerado crime, indicativo de que o Estado brasileiro deveria levar à frente programas de ações afirmativas
reconhecer a existência das comunidades quilombolas e trazer todo esse debate que nós estamos fazendo aqui como prática de superação do racismo. Isso é o que está lá na Constituição, que foi revista em 1988. Neste mesmo ano, foi criado a Fundação Cultural Palmares. Foi a primeira ação concreta que o Estado brasileiro fez 100 anos depois da abolição da escravidão. E, a partir daí, começam as medidas. Este livro que eu sistematizei, ele traz uma linha do tempo, colocando passo a passo o que aconteceu nessa construção das políticas de igualdade racial. Hoje existe um Ministério de Promoção da Igualdade Racial, um conjunto de medidas na educação, na cultura, no trabalho, na saúde. Cabe pensar e executar ações de inclusão racial em todas as áreas do poder público. Cabe tratar da questão racial no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Ministério do Trabalho. Não é propriedade da CEPIR, da Secretaria de Política de Igualdade Racial, do ministério criado pelo governo Lula. Não é exclusivo. Aliás, propriedade não é exclusividade tocar a política de igualdade racial. Este ministério e as secretarias que possam existir dentro dos municípios, no poder executivo e na relação entre executivo, legislativo, judiciário e assim por diante, esses espaços, eles são alavancas para a construção da política de igualdade racial, que tem que estar em todo canto, né? Considerando esse atraso histórico. 300 e tantos anos, quase 400 de escravidão, e depois da abolição, 100 anos para começar a trabalhar para incluir essa população, né? Então, as políticas de ações afirmativas, elas são resultado de luta. Eu estou com o olho lacrimejando. A luz e também, agora eu moro no interior da Bahia, onde não tem poluição. Então, estou estranhando. É bom, né? Isso é muito bom. Mas todo este processo de desenvolvimento das políticas de ações afirmativas, ele é um processo que eu diria bebê dentro da estrutura das administrações públicas brasileiras. Justamente por ser um processo muito novo, é que nós temos que parar para refletir sobre ele, né? As dificuldades, os desafios, as possibilidades. E eu resumiria esse conjunto de construção de políticas de igualdade racial, que repito, é um processo novo, eu resumiria em 3 grandes desafios, que é consolidar, as leis existem, os procedimentos de como fazer a política existem, os programas, projetos existem. Agora, o que é preciso é consolidar, é tornar realidade de ponta a ponta no Brasil. Eu vou citar como exemplo a política de quilombos e também educação. Quilombos, nós temos mais de 5.000 no Brasil, afirmação da Coordenação Nacional de Quilombos do Brasil. O governo federal, até hoje, identifica a existência de cerca de 3.500. Mas regulamentados mesmo, nós temos pouco mais que uma centena. Então, há uma distância muito grande entre a história, a densidade histórica e de vida das comunidades quilombolas e as medidas para a regularização das terras, que é a principal demanda desse setor. Na hora de debater a regularização das terras, mobiliza a sociedade inteira, mas, sobretudo, mobiliza os setores conservadores. Por quê? Regulamentação de terra significa que os latifundiários vão perder um pedaço, né? As áreas onde estão os quilombos são áreas que todo empreendedor imobiliário gostaria de ter, porque são áreas paradisíacas, são áreas preservadas, né? São áreas em que a natureza está lá praticamente intacta,
né? Aí é muito bom para construir resort, né? Para construir lugar de lazer para a burguesia. A disputa está aí, né? Na hora de regularizar um pedaço de terra para quilombo, é feita a pergunta, né? Bom, os indígenas já ocupam 12,5% do território nacional, né? Mais ou menos isso. Se os quilombolas ocuparem um pedaço igual, quem vai perder, né, do ponto de vista da visão burguesa? Os latifundiários. É por isso que a luta não avança, né? O outro exemplo, e já terminando, para a gente abrir o debate, o outro exemplo é a educação, né? O debate sobre cotas é um debate árduo, cotas nas universidades públicas, né? E também o ProUni nas universidades privadas. É um debate intenso e que muitos conservadores saíram do armário, considerando, antes de 2003, antes da existência do Ministério para a Igualdade Racial, e depois. Ao sair do armário, pessoas e posturas e pensamentos da elite brasileira colocavam para a sociedade a seguinte questão. Bom, os negros não estão nas universidades, os negros e pobres não estão nas universidades públicas porque não querem, porque elas estão lá, né, se referindo aos prédios, né? Ou então diziam o seguinte, né? Se nós avançarmos para termos uma lei que define a entrada de negros e pobres por meio das cotas, vai cair a qualidade do ensino brasileiro. Então, nós somos perigosos, né? Como se fôssemos nós os responsáveis pela qualidade do ensino brasileiro, né? Ou diziam ainda, a entrada de negros, pobres e indígenas nas universidades públicas vai causar um conflito racial. Vai cindir o Brasil entre brancos e negros. Como se fôssemos nós os responsáveis por isso, e como se esse conflito e essa cisão já não existisse desde a época da invasão do Brasil. Eu ia falar do descobrimento, mas nós temos que ficar atento e corrigir. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então, desde lá, essa cisão ocorreu. E agora somos nós que vamos pagar o pato, né? Então, o debate sobre cotas e sobre ações afirmativas, ele foi estruturado pela visão das elites de maneira muito perigosa no Brasil. Toda a reação histórica da não inserção de negros, pobres e indígenas nas universidades tornou-se culpa dos mesmos. E não foi feita, e não é feita de maneira ampla, uma reflexão de qual é o real significado das cotas. E, sintetizando, a nossa equação é assim. Na Constituição, está lá demarcado. Educação é direito fundamental e deve ser pública e gratuita para todos. Isso é que está na Constituição, ou que a Constituição inspira. Só que a vida brasileira, do ponto de vista educacional, é a seguinte. Os pobres estudam até o final do ensino médio, quando estudam, em escolas públicas, que, ao longo dos tempos, foram tendo a sua qualidade decaída. Os filhos da classe média acima estudam em escolas particulares, cujo o ensino, quanto melhor puder pagar, quanto mais puder pagar, melhor as escolas. Quando chega na hora de entrar na universidade, tem uma inversão. Os filhos da classe média acima, que estudaram a maior parte da sua vida em boas escolas, vão para as universidades públicas. E os filhos dos pobres,
os negros e os indígenas, quando estudam, vão para as universidades privadas, pagando para estudar. É uma inversão de lógica de direitos. Justamente por isso é preciso ter cotas, né? As cotas não significam uma passada de mão do Estado na cabeça dos pobres, dos negros e dos indígenas. Não. As cotas significam criar oportunidade para que estes possam ir para dentro das universidades e ralar muito para conseguir estabelecer um grau de equilíbrio com quem estudou antes em boas escolas. E isso tem acontecido. Os estudos têm demonstrado que os alunos que entram pelas cotas têm tido nota igual ou superior aos que entraram pelos vestibulares e sistemas de inserção tradicionais. Os alunos das cotas muitas vezes trabalham, a maioria trabalha, também outros, não estou negando que outros não trabalham, mas eu estou focando na reflexão do significado das cotas. Esses trabalham, muitas vezes o dia todo, estudam, fazem os estágios, cumprem com todo o ritual, não deixam de cumprir com todo o ritual exigido pelas universidades. Mas é preciso criar oportunidades na inserção. Esse é o real debate sobre as cotas. E, junto com isso, finalizando essa primeira fala, vem a Lei 10.639, que é um dos objetos aqui do nosso debate. Esta lei, ela nada mais é do que um detalhamento da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Por força da ação política do movimento pró-educação, do movimento negro, de parlamentares, o presidente Lula, assim que assumiu em 2003, recebeu o presente. Ele recebeu uma formulação pronta. Tanto é que no dia 9 de janeiro de 2003, ele decretou lei, porque já havia uma luta anterior para isso. A Lei 10.639, ela indica a obrigação do ensino da história da África e da história afro-brasileira no ensino público e privado. 10 anos se passaram, 11, e ainda não houve consolidação na rede em âmbito nacional. Existem muitas experiências valorosas, porém, ainda não é feito de ponta a ponta no Brasil o ensino da história da África e do ensino da cultura e história afro-brasileira como deve ser feito. E o que é que deve ser feito? Revisão dos livros didáticos, né? As mulheres negras têm que aparecer no livro didático com toda a sua diversidade, não apenas como serviço, que é assim que os caminhos suaves da vida, né, as cartilhas, nos ensinaram. Né? A história tem que ser recontada, a cultura negra tem que ser valorizada, os professores têm que ser capacitados para poder desenvolver, porque ninguém aprendeu antes, porque se racismo não existia, para que nós vamos ressaltar essa história de valorização da população negra? Então, a Lei 10.639, somando também com a 11.645, que obriga o ensino da história e cultura indígena, né? Essas duas leis, elas, como demarcação de posição do Estado, elas levam a uma mudança estrutural do sistema educacional brasileiro. Então, nós estamos em curso, ainda não consolidado. Finalizo voltando ao início, né, quando eu disse que nós temos que encarar a história de frente e nos colocando como agentes nela. Né? E como agentes, o principal fator é nós sairmos da nossa zona de conforto, né, aceitando mentiras.
aceitando que negro é preguiçoso, que negro é propenso à marginalidade, que negro é lascivo, que mulher negra nasceu para ser empregada doméstica, objeto sexual. Tudo isso é lorota que nos foi colocado na cabeça para ficar tudo de bom. Aí o Brasil entra para o cenário como país perfeito, aqui não tem guerra, aqui não tem conflito, aqui todos vivemos de boa. E o racismo come solto. Então, recontar a história é a nossa principal tarefa, valorizando as nossas pertenças, né? Os brancos aqui, sejam bem-vindos ao debate e à ação. Mas a nossa diferença histórica principal pode ser colocada no seguinte exemplo. Se eu perguntar para qualquer branco aqui nessa sala qual é a sua origem, provavelmente a maioria vai saber me dizer: eu sou descendente italiano, eu sou descendente espanhol, eu sou de holandês, minha família chegou aqui no Brasil em 1900 e bolinha, meu pai é padeiro, meu avô foi padeiro, meu pai tem uma pequena indústria, enfim. As histórias dos brancos no Brasil, elas são valorizadas a partir das suas descendências, né? E a história dos europeus é valorizada como sendo os que nos salvaram, né? Se eu perguntar para os negros, se eu perguntar para o Adão vai remotamente me dizer, a não ser que ele tenha feito estudo muito específico, se fez, me diga. Mas o Adão remotamente vai dizer assim: a minha avó tataravó foi escrava, né? E de onde veio ela? Não sei. Não sei, porque a nossa história foi queimada, né? E aí cabe a seguinte afirmação: nós não somos descendentes de escravos. Ponham isso na cabeça. Nós somos descendentes de africanos. Nós somos descendentes de um continente rico, né? É para arrepiar mesmo, né? Nós somos descendentes de um canto do mundo que foi esquecido. E esse canto tem tudo que tem em qualquer outro lugar. Tem tudo de bom e tem também colonizações, tem também guerras. Mas nós temos lugar de origem. Como dizia minha mãe, minha avó, nós não nascemos do oco do pau. Né? Esta origem tem que ser resgatada e valorizada. E a política pública é um bom caminho para isso. É para isso que nós estamos aqui. Obrigada. Bom, queria agradecer a presença aqui do Tagino, representando também a Ponte Preta, né? A macaquinha. Sérgio está ali. Fred, obrigado pela presença, Fred. Bom, nós queremos agora abrir a conversa aqui, o diálogo entre nós, as pessoas que quiserem se manifestar. A gente está ali com o microfone, é só vir aqui ao lado, falar o nome e falar, se posicionar, fazer pergunta, levantar questões aqui para Matilde, para Edna, para qualquer um de nós aqui da mesa. E lembrando que assim, Campinas, se nós temos todo esse problema da escravidão, Campinas foi a última cidade do mundo a acabar com a escravidão. Então, depois que todo o mundo inteiro já havia cumprido a lei, só depois de muitos anos Campinas acabou. Então a gente sofre muito até hoje aqui em Campinas e na região, que há resto dessa opressão vivida pelos negros e negras aqui da nossa região. Bom dia a todos e todas. A pergunta para a nossa eterna ministra, Matilde. Matilde, eu queria saber assim, de você como foi na sua época e como está sendo ainda até hoje
sobre o quilombo Rio dos Macacos, lá na Bahia, que vem há mais de 40 anos sendo invadido pela nossa própria Marinha, que está liberando os cavalos. Já está sendo um vídeo do Quilombo X, que os cavalos da Marinha entram dentro da casa dos quilombolas, que eles estão sendo expulsos de onde tem água, estão sendo expulsos das terras, e numa área que diminuiu em torno de 70%. Como que foi isso na sua época? Como você acha que está sendo hoje? Como você acha que isso vai ser resolvido no país? Próximo, doutor Tagino. Senhor presidente da mesa, vereador Carlão, do PT, Edna Lourenço, meu presidente do Força da Raça, sempre ministra Matilde Ribeiro. É sempre um prazer recebê-la aqui em Campinas. Senhoras e senhores, de fato, eu sou diretor executivo do Força da Raça, mas sou vice-presidente da Ponte Preta, do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Teve eleição por esses dias e a nossa chapa foi a única, então é possível que eu continue mais 3 anos nesse trabalho na Ponte Preta. Bom, ministra, nós estamos já com uma legislação bastante vasta em relação à busca pela igualdade racial. Isso nas 3 esferas, a nível federal, estadual e até municipal. Muitos municípios já avançaram bastante em termos de legislação, de garantia legal. O problema é a implantação do que já foi conquistado. Nós temos dificuldade até para conseguir registrar um boletim de ocorrência, porque os delegados, com todo respeito, eles confundem ou não conseguem fazer uma avaliação mais minuciosa sobre aquela questão que estava sendo levada à delegacia. Nós temos problemas na questão do racismo no esporte. Aqui, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um episódio interessante do Aranha, que jogou na Ponte Preta, mas interessante que o árbitro, que é o dono do evento, ele poderia ter adotado uma atitude interessante, ele poderia ter parado o evento e dado voz de prisão às pessoas que estavam praticando racismo. Seria um flagrante e, portanto, dificilmente o delegado conseguiria descaracterizar o crime de racismo. Por quê? Porque foi um flagrante com aquela voz de prisão dada pelo próprio árbitro. Tinha polícia, identificou a pessoa, o ato seria importante. A nossa dificuldade é justamente essa, porque para caracterizar um flagrante, você não tem uma atitude imediata à prática do racismo. Depois acaba sendo descaracterizado para injúria qualificada. Mas, enfim, todos nós aqui praticamos uma ação no sentido de busca pela igualdade, Matilde. A pergunta é a questão é a seguinte: existe algum outro instrumento que a gente poderia estar utilizando, na sua visão, além dessa luta que todos nós aqui, que a sociedade civil pratica no dia a dia, em busca da igualdade, em busca da implantação dessa legislação? Será que existe algum segredo para que a gente consiga acelerar esse processo? Na educação, que é o tema, até a senhora mesmo citou, nós já temos 10 anos de legislação e até hoje não conseguimos implementar toda a política ideal para a consciência, não só dos professores, mas também estendendo para os alunos. Muito obrigado. Agora é o Adão. Mas pode ficar lá. Bom dia, sou Adão Luiz Carlos, parabenizar a mesa pelo excelente debate. A minha questão vai na questão da lei, 10.639. A dificuldade da implementação da lei, principalmente no município de Campinas. A Verônica que está aqui, ela tem um bom trabalho na questão da lei. Quer saber por que é tão difícil implementar a lei aqui no município de Campinas? Agora é José Pedro e depois o Luiz Felipe. Bom dia a todos, parabéns, Carlão, uma luta histórica aí, muito bom.
Ministra, parabéns pelo grande trabalho histórico que a senhora fez por esse país. Duas questões. Eu sou da Agência Social de Notícias. Ministra, como é que a senhora vê a questão da representação parlamentar, né? Que, mais uma vez, essas eleições mostraram a subrepresentação. A população negra, a maioria do país, mas representação no parlamento muito pequena. Como superar isso? Que também diz respeito à questão, é uma ação afirmativa, né? E segundo ponto, a questão da violência, né? Todos os dados mostram que a população negra é a mais atingida pela violência. Campanhas e campanhas têm sido feitas, a Anistia lançou recentemente com relação aos jovens negros, né? Nesse sentido, qual que é a sua opinião? Que política pública a gente pode ter para superar isso também? Obrigado. Luiz Felipe. Sou Luiz Felipe, eu sou aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia lá do Campus Alto. E a minha pergunta, ela envolve mais a questão da representatividade também, só que no meio midiático, porque vendo como aluno, como jovem, que eu espero ter um futuro, que alcançar uma posição no mundo, a gente não vê uma representatividade hoje em questão da mídia. Então, assim, porque a gente tem que ter a questão de se afirmar. Como que a gente vai se afirmar se nós somos criados, nós somos educados desde mais novos, que nós temos um lugar ali na sociedade que é um lugar visto como inferior. Então, em questão de políticas públicas, em coisas histórico que aconteceu até hoje e propostas para o futuro, né? Quais são essas propostas, essas posições quanto a essa questão da representatividade? Verônica. Bom dia. Meu nome é Verônica, eu sou professora aqui da Unip, eu coordeno o curso de pedagogia da Unip. E, como eu trabalhei muitos anos na prefeitura, eu conheço a Matilde de longa data, a gente é militante, e eu já vou começando a responder ali o Luiz Felipe. Imagina-se para vocês que são jovens, que têm hoje referências, porque você liga a televisão, você vê poucos, mas você vê alguns atores. Imagina para a gente, da nossa geração, que a gente não tinha ninguém. A gente tinha Zezé Mota, Zózimo Bubu, 2 ou 3, para a gente se referenciar. Grande Otelo, né? A gente vai pegar alguns assim, mas e muitas vezes apareciam de forma estereotipada. Então, para a gente era mais difícil. Então, existe, hoje vocês têm mais possibilidades. Agora, isso não impediu que a gente tivesse uma construção de identidade. É lógico que é mais difícil, mas é um processo cotidiano. A luta, como a minha tia disse, não é nossa só, né? É uma luta coletiva. Ela vai sendo construída e nós depositamos fé em vocês. Nós estamos preparando um caminho que a gente espera que seja continuado por vocês. Sobre a 10.639, aqui em Campinas, eu trabalhei muitos anos aqui na prefeitura. Hoje eu não trabalho mais, eu saí da secretaria porque eu estava cansada, né? Mas eu continuo trabalhando junto com os colegas, estou responsável hoje a ajudar a construção do caderno de etnia do currículo, junto com o pessoal da prefeitura. Nós temos algumas iniciativas importantes no campo da educação. Eu trabalho numa universidade que é uma universidade privada e é a única que tem, na formação do pedagogo, uma disciplina, que é Relações Raciais na Educação. É a única no Brasil. Eu sei porque eu pesquisei no doutorado quais eram as universidades que tinham. A Unicamp não tem, a PUC não tem, as outras do Brasil inteiro não tem. Não tem uma disciplina que trabalhe a formação do professor. Agora, isso é impeditivo para o professor trabalhar? Não é. Porque a gente que foi formado na universidade lá atrás não deixou de trabalhar por causa disso. O que a gente precisa é trabalhar uma consciência política coletiva, para, em qualquer espaço, como disse a Matilde, qualquer espaço que a gente esteja, a gente consiga formar esse profissional de tal forma que ele atue e perceba, desnaturalize. Eu acredito que o pior problema no Brasil é que, apesar dos avanços legais,
a gente ainda tem uma visão de naturalização da situação de discriminação no Brasil, que não é considerada como discriminação. Ela é considerada uma relação natural da diversidade, porque não é considerado também diversidade. As pessoas estão nesses lugares porque são os lugares que eles deveriam estar sempre. É um processo de naturalização. Então, a nossa maior briga é desnaturalizar a condição social. Sobre a Lei 10.639, nós temos alguns avanços, mas os professores eles são constituintes dessa sociedade. Eles se formam nessa sociedade. E, então, eles levam para a sala de aula todo o arcabouço de ideias que eles já têm. Então, se ele é racista, se ele naturaliza as relações, se ele é ou ela é machista, eles vão reproduzir na sala de aula as mesmas ideias que eles têm. Porque nós não temos anjos nas salas de aula, nós temos pessoas. Professor não é anjo e aluno também não. Então, nós temos as relações reproduzidas. A escola ela é um microcosmo da sociedade. Penso que temos ainda algumas iniciativas, elas têm sido realizadas no campo da educação para minimizar, para melhorar a qualidade, para dar mais visibilidade, para fortalecer a construção da identidade da criança e do jovem. No entanto, o nosso trabalho é cotidiano nas análises, nas posturas, nos questionamentos sobre as ideias vigentes na sociedade. É um trabalho de militância. É um trabalho cotidiano, todos os dias. E eu digo de quem dá aula, já estou me preparando psicologicamente desde agora, que o semestre que vem tem essa disciplina na universidade. E, adivinha, eu sou uma das professoras. Adivinha a coisa que eu mais ouço. Mas para que a gente precisa discutir isso? No Brasil nem existe racismo. Eu ainda ouço esse tipo de coisa. Ainda ouço uma pessoa que é da minha cor ou da cor da senhora aqui e fala assim, mas eu não sou negra. Qual é a minha cor? Então, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Quem tiver dúvida, é o mesmo exercício que eu faço na sala de aula. Se fosse há mais de 150 anos atrás, meu bem, aonde você estaria? Na Casa Grande ou na Senzala? Porque, se você estaria na Senzala, eu não tenho dúvida de que cor você é. Então, resolva o seu problema de identidade. Nós temos um problema de identidade, porque ser negro no Brasil é ruim. Então, a gente é um debate constante, é um problema constante, todo dia. Então, não pense que, porque a gente conquistou algumas leis, nós vamos garantir um processo de avanço, nós vamos transformar o Brasil em 10 anos. Não vamos. Nós vamos bater todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E vamos avançar passo a passo. Nós temos mais de 350 anos para conquistar, para recuperar, né? E desconstruir uma coisa que está consolidada. Obrigada. Desculpa. Parabéns, Matilde. Sabe que eu te amo. Eu sei. Angélica. Eu sou Angélica, professora aposentada já da prefeitura. Trabalhei 17 anos no Estado, 14 anos no município. E toda essa minha trajetória, eu fiquei observando que os jovens alunos, quando ouviam sobre a literatura de algum escritor negro, era do século XVII, século XVIII. Eu sempre me perguntava se, para mim, que já sou educadora, às vezes se torna até cansativo ouvir falar de escritores de séculos atrás, eu imagino para essas crianças como fica difícil para eles terem que ouvir o professor conversar a esse respeito. E aí eu fico me perguntando, é difícil o professor falar um pouquinho de escritor contemporâneo com os jovens para que ele se prepare para trabalhar com relação a essa diferença racial? Seria preciso vir uma ordem superior do Ministério, porque, às vezes, no nosso país, tudo, às vezes, parece que é obrigado. Você é obrigado a fazer tal coisa, porque, espontaneamente, vai ser aquilo que você falou. Por que eu vou fazer isso? Então, cumpra-se, faça. É difícil,
Porque eu ficava vendo na biblioteca, quando eu fiz estágio, os meninos, as meninas entravam lá à procura de livros, mas no município ainda tem um acervo ótimo sobre a literatura afro-brasileira, mas no Estado ainda fica um pouco a desejar. E os meninos e as meninas entravam lá e não pegavam livro afro-brasileiro, pegava livro europeu traduzido. Como que eu poderia resolver, me respondendo essa pergunta para eu mesmo? Como poderia ser feito? Mais alguém gostaria de se inscrever? Professor? Mais alguém? Mais algum aluno? Alguém tem interesse? Fred? Dá para fazer um bloco, né? Tá, então na fala do Carlão, na pergunta do Carlão, a gente encerra as inscrições, tá bom? Enquanto a gente tiver, se alguém quiser falar, eu escrevo, tá bom? Matilde, eu tenho duas questões que eu acho extremamente importante, desafiadora, e eu gostaria que você comentasse. A primeira foi o Papa João Paulo II, antes de falecer ainda, ele fez um pedido de desculpa para o povo negro. E a relação desse pedido de desculpa com a intolerância religiosa com as comunidades tradicionais de terreiro, que eu acho que esse conflito ele é extremamente grave para os dias de hoje. Uma segunda questão, do ponto de vista legal, as pessoas costumam falar que tem lei que pega e lei que não pega. Quando um prefeito, ou um governador, ou presidente deixa de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele é sujeito a uma cassação, a ir preso, a ser afastado. Né? Então, aí eu queria tratar dos mecanismos legais para os municípios, para o Estado, que não aplicam a lei. Como é que nós poderíamos também usar dessa ferramenta? E uma terceira questão que eu aprendi essa frase, depois que eu ouvi a Edna falar, que eu acho extremamente importante, que nenhuma criança nasce racista. Que é impossível você ficar racista na barriga da mãe. As crianças convivem sempre muito bem nos seus espaços, na creche, no ensino fundamental. Depois ela se torna racista ou não, em função da ausência por falta de informação. Que eu acho que a lei poderia dar conta disso, para ver a importância que essa lei tem para a construção de uma sociedade menos racista e mais solidária e mais tolerante. Essas questões. Bom, vamos lá. Agradecer as perguntas e as reflexões. E começar discordando dessa última fala do Carlão, porque a conversa tem que ser assim, né? Concordar e discordar. Eu não acho que racismo é produto de falta de informação. Aliás, eu não acho, não. Eu tenho certeza que não é. Né? Nós temos hoje instrumentos de informação, de comunicação, produção acadêmica, literária, leis. Nós temos tudo a nosso serviço, enquanto informação. Portanto, o racismo não é falta de informação. O racismo é produto de manutenção de status quo. Né? Racismo é mecanismo de manutenção de poder para os mesmos, de sempre. Né? Quanto mais informado, pode ser mais racista. Né? Vamos citar como exemplo as cotas, voltando às cotas, e usando também um raciocínio prático da física.
dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Para um negro, um pobre ou um indígena entrar numa universidade pública, tem que ter menos filhos da classe média, tem que ter menos ricos lá dentro. Não é outra forma de condução. Né? Nós queremos que os ricos e os filhos de classe média deixem de estudar? Não. Todos têm que ter direitos. Não estamos negando o direito aos que sempre tiveram. Nós estamos apenas dizendo que os que não tiveram têm que ter. Né? Então, para a população que historicamente teve oportunidades e direitos garantidos, as cotas são identificadas como perda de espaço, como perda de privilégios históricos. Não são consideradas como conquistas para a sociedade como um todo. E é justamente a partir desse exemplo, vereador, que eu afirmo que a manutenção do racismo não é por falta de informação. É por não refletir sobre a realidade e o interesse de manter as coisas como estão. Né? Eu entendo até que, pela sua atuação, você compreende isso. Então, foi só engate para a gente ampliar a lupa. Né? Eu não sei se será possível, nesse momento, responder a todas as questões. As questões elas são importantes de serem elaboradas, inclusive para ficar ruminando na nossa cabeça, para a gente ir pensando sobre a vida de maneira mais intensa. Mas, em relação à educação, combinando também com outras áreas da política pública brasileira, é possível afirmar que nós não temos ausência de leis. Pelo contrário, nós temos leis muito firmes, muito fortes. O que nós não temos é um mecanismo continuado de operacionalização de estratégias de direitos. Porque aí a educação entra no rol da dinâmica da disputa de poder na sociedade. Vou citar um exemplo, que esta casa também, a Câmara, somada aos outros poderes da sociedade, tem muita influência. Né? Se num mandato de 4 anos, um prefeito ou prefeita, governador ou governadora, presidenta, né, fazem, é muito comum, na virada eleitoral, se entra outra, vai haver a seguinte reflexão: eu tenho que fazer diferente, então eu tenho que desfazer tudo que o outro fez e fazer diferente. E nesse fazer diferente, nem sempre as conquistas são entendidas como importantes de serem continuadas. Né? Então, os programas, os projetos, as ações, elas sofrem interrupções sistemáticas. Né? E aí vai aquele fasismo, né? sempre começando, ou até mesmo não começando. Né? Então, por exemplo, aqui em Campinas, em relação à educação, há anos eu venho acompanhando, como o Adão, como a Verônica, como a Edna, como todo mundo que atua aqui, Ari, Raul, eu venho acompanhando iniciativas exemplares na educação em relação à Lei 10.639, depois que ela passou a existir, e mesmo antes, como a Edna falou no começo, em âmbito municipal, medidas legais para tocar a política de educação étnico-racial ocorreram antes da federal. Só que é isso. Descontinuidades, não comprometimento com a história de conquistas e cravar essas ações como necessárias de serem repetidas, de serem feitas longos períodos históricos, porque para a gente mudar mentalidades, para mudar cultura,
Não dá para fazer um curso para professor de 3 meses e achar que isso é tudo. Não muda mentalidade, postura. Né? O ser humano, né, como a Verônica falou há pouco, né, dentro da sala de aula, dentro das escolas, alunos e professores não são anjos. Se o racismo existe, é porque ele é praticado. Né? É muito comum a sociedade brasileira admite que tem racismo. Aí você pergunta, você é racista? Não, ninguém é. Então, o que acontece? Né? Por que ele continua, se ninguém é racista? Né? Então, assim, essa repetição de programas, de projetos, continuidade, ela é muito importante. Com inovação, em cada época é necessário dar um tom diferente. E aí entra a questão colocada pela professora Angélica, né? Falando da dificuldade que nós temos ao educar em relação a atualizações. Considerar a história antiga é muito importante, mas nós também temos que atualizar. Né? Então, pensando aqui nesse público jovem, por exemplo, que música vocês ouvem? Que dança vocês praticam? Né? Que criatividades vocês têm no cotidiano? A partir disso, dá para fazer programas, se fizermos essas perguntas dentro das escolas, dentro das instituições, a partir das respostas de vocês, é possível inovar. Né? Por exemplo, o hip-hop, né, com toda a sua construção histórica, é um instrumento, tem a música, tem a dança, tem o grafite, tem todos os elementos que compõem o movimento hip-hop. É um aprendizado super importante para entrar dentro da sala de aula a partir da linguagem dos jovens. Né? E aí, nesse sentido, enquanto a professora falava, eu me lembrei de uma frase de um grupo ligado ao movimento hip-hop, que eu não vou lembrar o nome agora, de Minas Gerais, que dentro de uma letra expressa através do hip-hop, do rap, eles colocam o seguinte, os jovens falando, eu não vou me entregar, não vou contrariar as estatísticas. Né? E isso virou uma marca. Né? E qual é a reflexão? Já falando também sobre violência, que alguém que se manifestou aqui comentou. A violência também é produzida. Né? Ela é mantida. A violência, o extermínio de jovens interessa a alguém. Né? Interessa a uma sociedade que quer também se manter na defensiva, né? No contraponto dessa violência. Então, ficam apontando, aquele é violento, né? Aquele que usa boné, que usa a calça com o fundo chegando no joelho, que anda gingando, aquele é violento. Meu filho, não. Né? O meu filho eu vou proteger em redomas. Né? É a visão da classe média e da visão embranquecedora de mundo. Né? O errado é o negro caracterizado como malandro, né? Como marginal. Né? E aí essa música, essa frase, refrão de uma letra cantada por jovens, faz toda a reflexão da violência, dos efeitos dela, e diz aí, alto lá, eu não sou violento. Né? Eu não vou me entregar a esta visão de mundo. Eu vou contrariar essa estatística. Né? Eu vou contrariar através do meu canto, da minha dança, eu vou contrariar ingressando na universidade, tirando boa nota, eu vou contrariar não alisando meu cabelo, né? Eu vou contrariar não me vestindo como europeu. Né? São as formas de contrariar. Né? Em relação a Quilombo, eu já havia me manifestado, existe uma distância muito grande, numérica, entre o número de comunidades existentes
e o número de comunidades com as suas terras regulamentadas, né? Mas, nesse meio de caminho, tem muitas pedras, né? À medida que avança a política de direitos para as comunidades quilombolas, avança também a repressão aos quilombolas. Aumenta a violência no campo, né? Com os quilombolas. Eles estão sendo alvo de ataque dos fazendeiros, alvo de ataque dos grupos com visão de extermínio, porque a consciência política dos quilombolas e a ação política dos quilombolas, combinado com as respostas de governo aos direitos destes, assusta quem sempre teve propriedade de terra, né? A primeira vez que eu fui a um quilombo, assim que eu me tornei ministra, isso foi em 6 de maio de 2003, foi para negociar com o governo do Estado, em Mato Grosso, para negociar uma ação que o governo deveria fazer em proteção aos quilombos, considerando que, numa bela noite, o fazendeiro contratou capangas para colocar fogo na casa dos quilombolas, e estes foram despejados e colocados no meio-fio da estrada, um quilombo chamado Mata Cavalo, perto de Cuiabá. E esta ação tem acontecido de maneira ampla pelos 4 cantos do Brasil, né? Você citou o quilombo dos macacos, mas que tem lá uma ação da Marinha, mas nós temos vários nessa condição. Quilombos que se mantiveram em terras públicas, né? O Estado colocou lá suas estruturas, como em Alcântara, como em Marambaia, no Rio de Janeiro, e os quilombolas vivem no confronto direto, aliás, não em confronto, mas para sobreviver, a estratégia que cabe a polícia, a marinha ou a aeronáutica, setores do próprio governo atuando em contramão aos direitos dos quilombolas. Isso é uma realidade. Como desmantelar esta situação? Processo de luta, não tem outro. Agora, os quilombolas, por mais que eles tenham construído excelentes estratégias de luta, eles ainda não foram incorporados na malha nacional, dentro dos movimentos de resistência, como sendo protagonistas das suas lutas, e nós nos somando a eles de maneira cotidiana. Aí que está um problema, né? Eu entendo sua pergunta nesse sentido, de nos fazer refletir que a luta dos quilombolas, assim como a luta dos sem-terras, assim como a luta no meio rural, falando especificamente dessa, não pode ser isolada da luta social por direitos, né? Nesse sentido, nós temos que nos fazer mais presente, fazer mais conexões e definições de estratégias. Eu acho que esse é o caminho. E, por fim, vários falaram, inclusive o Luiz Felipe, falou sobre representatividade dos negros na mídia, o companheiro que falou no parlamento. Esse é o nó da questão, né? Por que nós avançamos tanto em direitos formais, que as leis nos garantem, mas não avançamos em direitos efetivos, né? Essa última eleição é retrato disso. No Congresso Nacional, já era precária antes a presença de negros. Diminuiu. Muitos dos nossos baluartes na luta pela igualdade racial, nos vários estados brasileiros, não foram reeleitos. E poucos novos entraram. Isso vale também para os municípios, né? Vale nas cidades, né? Por que isso aconteceu? Né? Cabe reflexão profunda. Mas eu vou aqui arriscar duas pontas, né? Do porquê que não se efetiva direitos. A principal motivação, do meu ponto de vista, é porque as instituições brasileiras
partidos, escolas, câmaras, todas. Né? Estou generalizando mesmo. As instituições, sindicatos, né, Adão? Nós sabemos. As instituições brasileiras admitem que o racismo existe. Isso está aqui, ó, nesse boletim, em qualquer instrumento. Mas não conseguem efetivamente sair da retórica. Porque, na hora de promover suas eleições internas, os eleitos são as mulheres e homens brancos. Cabe aos negros alguns nichos, né? Os setoriais de combate ao racismo, no máximo as políticas sociais, e olhe lá. Né? Nós não transitamos dentro das instituições para ocupar toda a estrutura. Saímos de lugares historicamente demarcados, saímos dos porões. Né? Permanecemos em parte, mas conseguimos também sair dos porões. Mas ainda não ocupamos as coberturas. Né? E não ocupamos não é porque não queremos, não. Não é porque não temos competência. Vai me dizer que a professora Verônica não tem competência para ser reitora da universidade dela, onde ela está? Né? Vai me dizer que o Carlão não tem competência para ser presidente da Câmara Municipal de Campinas? Ou, mesmo os que já demonstraram, vamos falar do nosso principal ícone internacional, o presidente Lula. Homem inteligente está ali. Né? Porém, ele não foi construído sozinho. Cada um de nós que fizemos a vida partidária contribuímos para que o nosso querido Lula se tornasse o ícone que é, considerando também a sua inteligência e a sua sagacidade. Né? Mas nós não estamos efetivamente ocupando as coberturas. Né? Embora Verônica chamou a atenção e o Felipe, que fez a pergunta em relação à mídia, é muito pertinente a pergunta. Hoje estamos presentes, mas uma cota pequena. Mas há pouco tempo nem sequer punhamos os pés além de 1 ou 2. Né? Então, nós temos que admitir os avanços e temos que cada vez mais avançar em unidade de estratégias para ocuparmos todos os andares das instituições. Nós queremos as políticas de igualdade racial, mas nós também queremos as coberturas. Queremos ser presidentes. Queremos ser parte do comando efetivo no todo, não apenas a igualdade racial. Eis a questão. Né? Obrigada. Mais alguém? Edna? Bom, então, não tendo mais pessoa inscrita para levantar algumas questões, eu queria agradecer a presença, né, de todos e de todas, aproveitar para reforçar o convite para o lançamento do livro da Matilde, que vai ser lançado hoje com várias atividades já a partir da hora do almoço, lá na Fazenda Roseira, onde a gente vai poder deliciar este livro e as atividades que vão acontecer. Só queria pedir a Matilde que doasse o livro aqui para a biblioteca da Câmara. Feito. Negócio feito. Legal. Ah, perfeito. Legal. Combinado. Então, a gente reforça o convite. Só passaria para a Edna aqui falar da programação, Edna, da tarde, as atividades que vão ter. Bom, haverá um almoço na Fazenda Roseira, uma roda de conversa com mulheres, e convidamos também os homens para fazer parte dessa roda de conversa, mas o comando é nosso. Vamos deixar bem claro, né? Isso. Alguma contribuição vocês poderão dar. E, após as 18h30, haverá o lançamento do livro. E fecha com um saboroso caldinho de feijão, especialidade da Fazenda Roseira. Eu quero
falar novamente da importância do momento de hoje. Todos os locais, momentos em que a gente puder falar sobre a nossa luta, nós estamos avançando muito. Em nome do Luiz Felipe, quero agradecer, professor, aos alunos que estiveram aqui presentes hoje, reforçando também que o empenho da Alessandra para que isso acontecesse, e que nosso gabinete, né, o gabinete do vereador Carlão, ao qual eu faço parte, está à disposição para a gente dialogar, discutir, falar sobre as nossas questões. E também dizer, pessoal, que a nossa luta é contínua, mas realmente nós temos que estar na cobertura. A cobertura é o nosso lugar. Nosso lugar não é mais no porão. Obrigada, viu, Matilde, pelo dia de hoje. Muito obrigada. Então, obrigado a todos. Então, declaramos encerrado o debate público. Eu não sei desligar. E nesse momento se encerra a transmissão do debate de políticas de promoção da igualdade racial. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET ou pelo site www.campinas.usp.leg.br.